Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBD de hoje. Nós já estamos na aula 71 de doutrinas básicas. Como os irmãos têm acompanhado, escatologia, essa última doutrina, é a que mais tem se estendido por dois motivos. Ela tem muitos meandros, muitos detalhes, e eu confesso, é uma das doutrinas que eu mais estudei ao longo da minha vida cristã. Então eu estou tentando cortar material, mas às vezes fica difícil. 8 de dezembro hoje, aula 71, vamos orar e iniciar o nosso tempo nessa manhã, ok? Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, por estarmos aqui com nossos irmãos, ó Deus, podemos juntos nos reunir ao redor da Tua pessoa, e nossa necessidade hoje é a mesma de sempre, que Teu Espírito Santo venha trazer a nós o entendimento daquilo que vamos aprender. Que nossas mentes e corações, com certeza tão disputados por compromissos, desafios, preocupações do nosso dia a dia, mas que hoje eles possam estar focados no Senhor e ouvir a Tua voz. Continua conosco, abençoa aqueles irmãos que estão impossibilitados de estar aqui conosco, trabalhando, viajando, adoentados, possas acompanhar a cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como sempre, a nossa breve introdução. Escatologia é o estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade antes da eternidade. O fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Termo que vem de duas palavras gregas, skatos, último, e logos, estudo, palavra, assunto. E essa, dentro das doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade esboçada na revelação divina. Vou passar, meus irmãos, ainda mais rápido do que o costumeiro pelo nosso esqueminha aí, certo? Lá está... Estou do lado errado. Muito bem. Lá está o início da história cristã no Calvário, ok? E aí nós estamos nesse momento histórico agora, em 2024, na era da igreja. Momento este que pode acabar a qualquer momento com a chegada do arrebatamento da igreja. Quando a igreja será levada visivelmente, não existe a palavra secreto nem na Bíblia e muito menos no sistema dispensacionalista. Isso é fake news. Certo? E aí chegamos aonde estamos estudando o nosso texto, a tribulação. Como já expliquei para os irmãos, essa tribulação de 7 anos, eu prefiro chamar apenas a segunda metade, os últimos 3 anos e meio, de grande. Alô? Muito bem. A falha aqui no microfone. Eu prefiro chamar apenas a segunda metade, os últimos 3 anos e meio, de grande tribulação, ok? Mas é aqui que nós estamos. E hoje, meus irmãos, nós vamos chegar neste evento aqui, com o cavaleiro aqui em cima, certo? A segunda vinda de Cristo no capítulo 19. Semana que vem, o reino de Cristo na terra, o reino messiânico, o reino milenar, e aí aqui no nosso esquema, o juízo final e a eternidade se seguem. Okay? Vem logo depois disso daí. Bem, antes de mais nada, vamos, é claro, ler o texto de hoje. Abra aí sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, vamos ler em duas partes, certo? Vamos ler primeiro até o versículo número 10, ok? Vamos lá. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia!
A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vamos ficar até aí por enquanto, irmãos? Depois a gente segue a leitura do resto do nosso texto, ok? Muito bem. Vamos lá, meus irmãos, começar a caminhar aqui. Capítulo 19, o rei montado em um cavalo branco. Apocalipse 4 até 18, ok? Essa sessão que nós encerramos semana passada, lidou com os eventos da tribulação de 7 anos, isto é, a 70ª semana de Daniel. Agora, estamos em um momento de virada. A tribulação está chegando ao final e o foco está no cenário dos céus e a segunda vinda de Cristo. Para os salvos que sobreviverem à tribulação, e, claro, para os anjos e todos os santos vindo dos céus, será um momento de triunfo e vitória que tanto esperavam. É aquela velha história, meus irmãos, inclusive a frase atribuída a Billy Graham: não se preocupe, eu já li o final da Bíblia, tudo acaba bem. Então, quando o cristão tem medo de ler Apocalipse, e tem crente que é assim, ele não entendeu nada. Primeiro, ele está debaixo da impressão, certo? Que nós já tratamos isso em outras aulas, de que isso aqui é para ele, isso aqui até o capítulo anterior, que todas essas manifestações da ira de Deus ele fará. Mas ainda que estivéssemos, olha o final, olha o que está garantido no final. Então o capítulo 19 vem mostrar esse cenário definitivo que nos aguarda a história. Esse final definitivo e vitorioso que já está previsto para nós. E é interessante que tanta gente preste atenção no cenário lúgubre de 4 a 18 e tem tão pouca fé e esperança no cenário final, que é aí realmente que cabe a nós, é aí realmente que se aplica a nós, esse cenário de triunfo e vitória. Bem, começando o capítulo 19, o termo que você tem aí é depois disso. Isso nos situa no tempo logo depois do juízo sobre o centro político e econômico do mundo, a Babilônia. Nós vimos semana passada. João ouve dos céus o som de uma multidão louvando a Deus. Eles estão louvando a Deus pelo fim da grande prostituta. O som vem de uma grande multidão, o qual é mais provável ser os mártires da tribulação, sendo apenas possível que inclua todos os santos nos céus. Então esse som de celebração que se ouve é daqueles que estão diretamente ligados ao que a Babilônia provocou e produziu no mundo. Como a gente viu no capítulo anterior, irmãos, essa cidade corrompeu tanto espiritualmente, religiosamente, quanto politicamente o mundo inteiro. Primeiro a gente viu a queda do sistema religioso, também chamado de Babilônia, é verdade. Depois a gente viu a queda da própria Babilônia como sistema, a própria cidade sendo destruída. E é essa destruição que vai provocar o último avanço do anticristo contra Israel, particularmente contra Jerusalém. Nós não sabemos, o texto não dá exatamente os detalhes do porquê ou como isso ocorre, mas é óbvio que vai haver um motivo fabricado pelo anticristo que vai convencer todo mundo, eles vão se juntar e vão ser dias de conflito aí até a chegada do Senhor, ok? Bem, então eles lá no céu bradam o quê? Aleluia.
E o termo se repete várias vezes no capítulo. O aleluia significa louvai ao Senhor. É o seu significado e fica claro que Ele é o responsável, Ele, o nosso Senhor, é responsável por tudo que está sendo mencionado. Por isso que está sendo dito louvai o Senhor, porque Ele é responsável por tudo que está ocorrendo. Eles já repetem o brado de louvor por causa da Babilônia mais uma vez no verso 3. Então é interessante, meus irmãos, porque isso vai, como eu diria, um pouco contra essa história de que você não pode comemorar o fim de algo ruim. Deixa eu tentar explicar. Às vezes a gente tem essa postura que a gente quer ser mais crente que Jesus, né? Onde a Bíblia mostra uma celebração pelo fim de um sistema maligno. Mas quando algo maligno é destruído, tem crente que acha, não, isso não é nosso jeito. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, na verdade 4 anos precisamente, antes do atual governo americano, Parent Parenthood, que é a franquia americana de cuidados femininos, mas não tem cuidado feminino nenhum, você não consegue um ultrassom, mas aborto na hora. Então é uma franquia de aborto, mantida por verba federal, até quando o presidente anterior, o Trump, chegou ao poder. Aí ele cortou tudo. E aí várias unidades tiveram que fechar. E algumas, porque simplesmente não tinha mais dinheiro mesmo. E aí o pessoal estava celebrando. E eu li esse comentário. Como se a gente não pudesse celebrar o fim de uma coisa tão maligna quanto uma clínica de aborto. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que você pode celebrar o final do mal sem necessariamente ter um coração mau. Você pode celebrar o final de algo maligno sem ser maligno você, sem ser vingativo. Entende a diferença? É daí que entram, irmãos, os salmos imprecatórios lá no Antigo Testamento. Os salmos em que o salmista dizia, Senhor, vingue-se dos seus inimigos, que na verdade eram os inimigos dele. Eram inimigos do Senhor porque ele era povo de Deus. Então, em lugar de você orar pedindo o mal de alguém, você pede a justiça de Deus. Eu tenho esse amigo lá em Natal, né, que ele costuma muito, quando vê alguma coisa tipo uma notícia política, uma coisa que é injusta, ele publica a notícia, ele coloca sempre a mesma frase: faz justiça, Senhor. Perfeito. Ele está reconhecendo isso aqui é injusto, mas ele está dizendo, Senhor, levanta a tua mão contra isso daqui. Então é por isso, meus irmãos, que os nossos irmãos do futuro estão celebrando o fim dessa cidade, dessa organização que oprimiu a humanidade toda, mas particularmente os que seguiam o Cordeiro durante esses dias. Ok? Então eles estão repetindo esse brado de louvor por causa da queda da Babilônia, mais uma vez no versículo 3. Bem, o texto diz que além da grande multidão, os 24 anciãos e os 4 animais, antes mencionados já no nosso texto, esse aqui não é a primeira vez que eles aparecem, também adoram a Deus com aleluia, prostrados diante do trono do Senhor, já no verso 4 agora. Surge uma voz do trono que convoca todos os servos do Senhor a louvá-lo. Aqui, sem dúvida, engloba os santos do Antigo Testamento, quem está sendo chamado para louvar? Os santos do Antigo Testamento, a igreja, os santos da tribulação, até mesmo os anjos, todos louvarem, porque a história está chegando à sua conclusão. O momento que todos esperavam está chegando finalmente. Eu não diria realmente em sua conclusão, porque no mínimo ainda faltam 1000 anos pela frente do reino messiânico. Mas, meus irmãos, o mundo está prestes a mudar drasticamente. Todas essas coisas que tanto nos cansam neste mundo, todas essas coisas que tanto nos enfadam e causam desânimo em lidar com a própria sociedade, você não ter segurança numa eleição, por exemplo, você não ter segurança numa causa enviada para a justiça, você não tem segurança em absolutamente nada, de fato, você não pode confiar de fato em nada, está prestes a acabar. Está prestes a ser coisa do passado. Toda a injustiça irá cessar, porque o Senhor está vindo para resolver tudo isso. E aí, sina adiante, o quarto e último aleluia aparece, o quarto e último aleluia apareceu a João uma grande multidão, apareceu, além do som de muitas águas,
e trovões. Desculpa, eu falei errado mesmo. O quarto e último aleluia apareceu a João uma grande multidão, além de som de muitas águas e trovões. Uma mistura de sons aqui está aparecendo para ele. Ele proclama que o Senhor reina. E de fato, irmãos, o Senhor reina sobre tudo. Mas desde a queda, Gênesis capítulo 3, há um confronto de forças usurpadoras das trevas. Mas tudo está se encaminhando para que mais e mais o senhorio do Senhor seja restaurado sobre toda a terra. Essa é a velha questão, irmãos, entre o já e o ainda não. Porque se você me fizer uma pergunta assim, pastor, Jesus é Senhor de tudo? A minha resposta precisa ser, depende. Ele é Senhor do coração de um incrédulo? Não. Mas ele é Senhor sobre ele como criatura? Sim. Então o meu ponto, meus irmãos, é que o senhorio de Cristo é algo muito mais complexo do que apenas uma frasezinha fácil. Eu respeito extremamente o teólogo holandês, Cooper, e até concordo dentro de um escopo com a frase dele, mas ela tem que ser compreendida. Qual é a frase dele? Não há 1 centímetro quadrado no mundo sobre o qual Jesus não possa dizer, é meu. Concordo, tudo é dele. Mas se o senhorio dele fosse já absoluto, irmãos, Apocalipse não traria a seguinte declaração: os reinos deste mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Está aqui em Apocalipse. Então existe um momento da história lá no futuro em que a relação do Senhor com as nações vai mudar. Então hoje, vamos falar das nações, elas vivem decidindo, se reúnem com o seu G20, né? Para dar tapinha nas costas, que estão mandando e desmandando no mundo e decidindo as coisas, né? Beleza, aproveita, porque vai acabar. No reino messiânico, não tem G20, não tem G8, não tem Gillette, não tem nada. Tem Gol geração 4, não tem nada, acabou. Tem G nenhum. Tem J. Só tem ele. A gente já vai falar sobre isso nesse mesmo capítulo. O senhorio de Cristo, meus irmãos, ele está sendo, inclusive esse é o tema da Bíblia, segundo um dos meus professores, a restauração do senhorio mediado de Cristo sobre a terra. Por que do senhorio mediado de Deus sobre a terra? Porque ele é mediado por Cristo e é mediado através do homem também. Desde o Gênesis, Deus nos deu poder e autoridade sobre a terra. Ou seja, o senhorio de Deus sempre foi mediado, delegado através dos homens e, em última análise, através de Cristo. Então esse senhorio está sendo restaurado e agora mais um pedaço dele vai ser restaurado com a vinda dele. Então sempre a gente tem que entender essa tensão entre o já e o ainda não. É óbvio, meus irmãos, que nós somos num momento muito pior do que esse aqui. Porque aqui está prestes o Senhor vir e dominar sobre tudo. Hoje, ele tolera a livre agência dos homens nas suas decisões malignas, desde que não atrapalhe os propósitos maiores do Senhor. Você entendeu? Então os homens decidem coisas malignas. Na sua soberania, na sua providência, Deus diz, ok. Ou não. Se aquilo que os homens estão planejando vai diretamente contra o que Deus tem decidido, aí não vai acontecer. Um exemplo simples. Se desse uma louca no G20 ou na ONU e decidisse hoje, certo? Fazer um conglomerado de países, invadir Israel e remover o poder das mãos deles. Eu posso lhes garantir que isso não vai acontecer. Porque contradiz profecia. Entendeu onde eu quero chegar, irmãos? Agora, se eles decidem que as Malvinas vão ser da Inglaterra e não da Argentina, Deus não está muito aí para isso não. Porque não tem papel no plano final de Deus. Entende onde eu quero chegar, meus irmãos? Eu não concordo com a teologia onde Deus está olhando cada folhinha de árvore que cai, aí a folhinha, por causa do vento, vai para a esquerda. Deus, não, a minha vontade é que vá para a direita. As pessoas às vezes precisam, para ter uma certa segurança de que Deus é Senhor de verdade, dizer que Deus está determinando até quantas vezes você pisca os olhos por minuto.
E que diferença isso faz na prática? Mas uma coisa a gente pode ter certeza: Ele governa o mundo para que nada na história, e até, meus irmãos, nas vidas das pessoas, contradiga ou saia do seu plano maior. E aqui o seu senhorio está cada vez mais sendo confirmado. Bem, o que essas vozes, o que essa multidão começa a anunciar, meus irmãos, também? Eles ouvem o anúncio das bodas do Cordeiro. Como eu já expliquei, a palavra significa simplesmente casamento. Nós estamos no verso 7. Elas se estenderam, as bodas, né, durante os últimos 7 anos, desde o arrebatamento da igreja, mas agora a festa chega ao seu clímax e à sua conclusão. Isso está plenamente de acordo com o que nós vimos em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Lembra que nós já explicamos isso nessa mesma matéria? Ao momento da volta do Messias, isto é, do noivo, Israel será dividida entre virgens insensatas e virgens prudentes. Obviamente, as insensatas serão condenadas e ficarão fora do reino, no qual entrarão somente as prudentes. Então nós explicamos bastante isso quando passamos por Mateus 24 e 25 em particular. E nós tratamos, meus irmãos, como aquela passagem não diz respeito à igreja. Eu até perguntei na época, quem aqui já ouviu uma mensagem de Mateus 25 sobre a parábola das 10 virgens, falando sobre você, sobre a igreja? E várias pessoas levantaram as mãos. Eu me lembro até de uma que o camarada ficou: não seja uma virgem sensata, falando para nós que estamos lá sentados e tal, né? Ele falou assim: não perca a volta do noivo. Aí você sai de lá assim, né? Porque esse aqui eu chamo da teologia do terrorismo. Você quer atingir as pessoas por um medo que não existe nas Escrituras. Nas Escrituras tem temor, mas medo não. Então o que nós explicamos, irmãos? Isso que está aqui no finalzinho do nosso parágrafo. Aquela passagem, quem é a audiência de Jesus? Era a igreja? Não. A igreja começa em Atos capítulo 2, isso aqui está em Mateus 25, Jesus não tinha nem morrido ainda. Quem é a audiência de Jesus? Judeus. Dentre esses judeus tinham seus discípulos, seus seguidores. Deixa eu trocar. Tinha os seus discípulos, de fato, e tinha o pessoal que o seguia por interesse. Senão não estaria ali, né? É claro, no meio tinha fariseus, religiosos e tudo mais, mas tinha uma grande multidão, irmãos, que seguia Jesus porque gostava do que ouvia, até quando não gostou mais. Alguém lembra uma passagem onde eles não gostaram do que Jesus disse e ralaram o peito? Oi? Ele é o pão da vida, você tinha aqui João capítulo 6, tinha comido da minha carne e bebido do meu sangue. Eles atravessaram o mar atrás de Jesus. Depois voltaram e aí Jesus fala aquela famosa frase para os seus discípulos: vocês querem também ralar o peito? Essa é a versão moderna, tá, irmãos? Querem pegar o beco? Aí Pedro, como a gente também sabe, né? Uma hora gol de placa, uma hora gol de... a bola batia na canela. Nessa hora foi um gol de placa. Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Dentre esses que Jesus falava, irmãos, depois de Mateus 25, porque ele é depois de João 6, né? Dentre esses de Mateus 25, também haviam pessoas que estavam ali, porque até certo ponto gostavam do que ouviam, e tinham os verdadeiros discípulos. Naquele contexto, os verdadeiros discípulos eram as virgens... qual é o termo que é usado aqui agora? Prudentes, porque tem várias versões, um usa sábias, outro usa prudentes, só para ficar aqui no nosso texto. Os discípulos eram as virgens prudentes e o resto da multidão eram as insensatas. Porque ouviam, mas não praticavam. Ouviam, mas de fato não aceitavam o Messias, porque não era o Messias que eles queriam. Na volta de Jesus, meus irmãos, nesse texto que nós estamos agora, essa separação vai definitivamente ser feita entre um lado e o outro, ok? E nós, irmãos? Nós estamos falando das bodas do Cordeiro, né? Para esse momento, a igreja está mais do que preparada. Olha o que diz o texto. E a sua noiva já se aprontou.
Na versão antiga, se não me engano, diz a sua noiva já se ataviou. Quando eu era pequeno, eu ficava vendo essas palavras e falava, ataviou. Será que é a mulher do Otávio? Feminina. Mania de se preservar uma versão que tem um monte de termo que a gente não entende, que não usa no dia a dia, mas para os outros é mais espiritual. Você falar a palavra difícil quando lê a Bíblia, né? Não, porque outrora... Quem falar isso? Então, quando entra na versão mais simples, você já viu o que é. Já se aprontou. Ataviar é se arrumar, se aprontar, se vestir. Ela está pronta. Perceba, meus irmãos, nessa etapa da história, não tem mais nada para fazer na sua miserável vida, nem na minha. Nossos pecados ficaram para trás, nós já fomos arrebatados, já fomos glorificados, nós estamos prontos para finalmente ser unidos a Cristo definitivamente. É óbvio, irmãos, que a figura do casamento é exatamente isso, uma figura. Não há literalmente um casamento. Como é que milhões e milhões de pessoas, só aqui, né, dezenas de pessoas, como é que a gente vai se unir um corpo só, sei lá o que, para casar com Cristo? Não é isso. A ideia, meus irmãos, é que está sendo usada a figura do casamento como uma união, como nós bem sabemos, que é perfeita, onde os dois se tornam um só. Okay? Então a sua noiva já se aprontou. Ela foi preparada como, irmãos? Pelo cuidado dos seus líderes e principalmente por cada obra do noivo, o cordeiro. É isso que a Bíblia nos mostra. Paulo mesmo dizia que ele cuidava das igrejas como alguém estava preparando uma noiva para apresentar um noivo. É verdade que ele também era parte da igreja, claro, mas percebam, a tarefa de cada pessoa, e eu estou usando aqui a palavra líder, meus irmãos, de uma maneira muito ampla, não é pastor. Toda vez, meu irmão, que você tem um degrauzinho a mais do que um crente novo convertido, em referência a ele, você é líder. Irmão mais velho na fé também é líder. É a pessoa que vai apontar o caminho. Sabemos muito bem que tem irmãozinhos mais velhos que nunca crescem, né? Nunca sai dos coeiros, nunca sai das fraldas, infelizmente. Mas o ideal de Deus não é esse. O ideal de Deus, meus irmãos, que inclusive se reflete em Tito 2 em relação às mulheres, mas se aplica a todos, é que os mais velhos orientem os mais novos, sempre. E não estou me referindo à idade, estou me referindo à maturidade cristã. Então, a igreja foi preparada pelo cuidado dos líderes e, claro, principalmente cuidado do próprio Senhor, o noivo, o cordeiro. E por estar pronta, diz o texto que ela se veste de linho fino, brilhante e puro, e ele explica o qual são os atos justos dos santos. Verso 8. Isso, meus irmãos, se conecta perfeitamente com Efésios capítulo 2, versículo 10. O que diz lá, irmãos? Efésios 2, 10. Nós conhecemos muito bem o 8 e 9, e a gente esquece muitas vezes do 10, certo? Somos salvos pela graça mediante a fé, versículo 8 e 9, mas as obras corroboram que isso realmente aconteceu, como também apontou Tiago quando disse que a fé sem as obras é morta. Efésios 2, 10, lembrando, diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então percebam, meus irmãos, e é sempre bom destacar, porque a gente fala em boas obras, a gente já lembra automaticamente de caridade, e isso não significa que eu não inclua isso, mas quando cada cristão está vivendo a vida cristã, que inclui ajudar o próximo, mas uma coisa que a gente esquece, inclui evangelismo, inclui você viver os mandamentos da palavra de Deus, como por exemplo, perdoem-se como Deus em Cristo os perdoou. Quando você sofre a perda, e eu poderia ficar mencionando aqui, meus irmãos, cada orientação bíblica, quando realizada na minha vida, obras de justiça. Esses atos dos justos que está no versículo 8. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos ter uma santa ambição. Eu sei que a palavra ambição geralmente é colocada de uma maneira aí num cenário negativo, né? Como alguém que atropela tudo, esquece outras coisas da vida para alcançar aquilo que ambiciona. Mas não é esse o caso. Por isso que eu estou colocando santa ambição. Porque nós podemos lembrar, meus irmãos, que os faraós já tentaram ser enterrados com as suas riquezas e eles não conseguiram levar. O que levaram foram os saqueadores de túmulo e os arqueólogos. Está tudo nos museus por aí ou foi derretido para a riqueza de alguém. Não levaram nada. E o próprio Senhor Jesus diz que desta vida não levaremos nada. E aí?
E aí a gente investe na outra vida. Investe na eternidade. Todo ato de justiça. Jesus falou literalmente, irmãos, nem sequer um copo d'água deixa de ser percebido, notado pelo Senhor, obviamente, quando dado em sinceridade, né? Não é tipo, deixa eu entregar esse copo aqui, aí eu quero trazer o copo pro pastor, aí diz assim, só tem 13 irmãos, vou trazer mais tarde, quando aqui estiver cheio. Isso não é um ato de justiça. A pessoa quer ser vista do que está fazendo, entende a diferença? Mas quando não se importa quem vê, a não ser o Senhor que vê, e faz realmente de um coração de servo. Eu fico pensando, meus irmãos, a gente admira determinadas pessoas, e às vezes com justiça, procede essa honra que a gente dá a determinadas pessoas, mas tem muito cristão anônimo. Muito cristão que a gente nunca ouviu falar. No momento de missões aqui, algumas semanas a gente começou a variar, irmãos perceberam, né? Até expliquei em um determinado culto. E começamos a trazer testemunhos do passado. Eu descobri esse perfil no Instagram, apresentei para os irmãos, pedi à irmã que fizesse o trabalho, porque está em inglês, para alguém fazer esse trabalho, e está trazendo. Eu nunca ouvi nenhum desses nomes, eu tenho 44 de vida cristã. 44 anos. Nunca ouvi falar dessas pessoas. E hoje eu li de mais um. E o que ele fez... Então, com certeza, se você botar na internet, aquela história já viralizou um pouco. A internet é assim. Mas perto de um Hudson Taylor, que tem dezenas de livros escritos sobre ele, perto de um William Carey, pai das missões modernas, são pessoas anônimas praticamente, né? Mas fizeram, meus irmãos, aquilo que entenderam do Senhor com seus atos de justiça. Aí vem aonde eu quero chegar. Você precisa ser famoso para que Deus reconheça? Não. Você precisa ter um monte de seguidores para que Deus lhe reconheça? Não. O que você precisa, meus irmãos, é cumprir o propósito que Deus tem para a minha e para a sua vida. Que às vezes pode ser uma coisa que alguns, inclusive, não vão reconhecer. Teve essa história da mulher que se aproximou de Spurgeon e, motivado pelo seu pastor, falou assim, pastor, eu queria ser uma grande pregadora como o senhor. A Spurgeon perguntou para ela, era muito raro uma mulher trabalhar naquela época, por causa da própria constituição da sociedade, né? O homem trabalhava, a mulher ficava em casa. O que, inclusive, é muito melhor para a saúde da mulher do que a alternativa. Mas esse é outro ponto. E aí, ela perguntou, quantos filhos a irmã tem? Eu não lembro a história, mas ela falou, 5 filhos. Era comum também ter muitos filhos naquela época, porque muitos morriam. Uma simples diarreia matava, né? Quase 200 anos atrás. Então, você tinha muitos filhos para ver se no final da vida você chegava pelo menos com metade deles. Aí Spurgeon respondeu, está aí a sua congregação. Hoje, meus irmãos, nossa sociedade ouve isso aí e faz o quê? Torce o nariz, né? Está jogando sua vida fora. Você não tem nenhuma ambição. Curiosamente, nas últimas décadas, existe um movimento de retorno. Eu até publiquei, eu não lembro qual, foi no grupo dos casais, de retorno das mulheres ao lar. É claro, meus irmãos, eu entendo as questões econômicas, né? Nem sempre elas existem, mas a gente acaba sendo levado por uma necessidade de ter 2 contra-cheques numa mesma casa. Tudo isso, esse não é meu ponto. Meu ponto, meus irmãos, é como as coisas estão voltando ao que eram antes e como Deus, de fato, no começo planejou. Essas obras são valorizadas hoje? Não. Está perdendo seu tempo e a sua carreira. Ou um homem, vamos para o outro lado. Que em lugar de viver a vida de casado como se fosse solteiro, e tem muito homem que faz isso, espero em Deus, particularmente os incrédulos, né? Resolve viver o que a Bíblia diz da vida comum no lar. Como disse Chesterton, né? Não há nada mais maravilhoso do que um homem comum, com a mulher comum, com filhos comuns, em uma casa comum. Eu quero desmistificar, meus irmãos, nesses exemplos de que obra de justiça, de novo, é só caridade.
Isso não significa que você não deva ajudar seu próximo, mas tudo que nós fazemos quando vivemos a vida cristã está traduzido nessas 3 palavras: linho fino, brilhante e puro. E nessa etapa está tudo completo, está tudo reconhecido. O Tribunal de Cristo, que a gente já estudou também, já aconteceu. Nós já recebemos, ou teremos recebido a nossa recompensa para agora acompanhar o Senhor, ok? O anjo que havia dado a ordem que João escrevesse, lá no capítulo 14, declara que felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Esses convidados são quem? São os salvos durante a tribulação. Isso é interessante, meus irmãos. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Por causa da questão da interpretação que as pessoas têm sobre quem é o povo de Deus. Vamos lá, é um parágrafo longo, eu vou tentar achar um lugar certo aqui para parar, que eu precisava que vocês entendessem isso. Uma das falsas interpretações que tem atormentado a igreja é o conceito de que Deus trata todos os santos exatamente da mesma forma. A frase repetida à exaustão, mesmo que essa frase não exista na Escritura, a frase é: Deus tem apenas um povo. A aliancista adora repetir essa frase. Por que ele quer dizer isso, meus irmãos? Já falei para vocês. O aliancismo entende que a igreja sempre existiu, certo? Os primeiros membros foram Adão e Eva na igreja batista do Jardim do Éden. Então eles insistem nisso, que a igreja não iniciou-se em Atos capítulo 2. Ela sempre existiu. Só que, para isso, eles têm que repetir também esse mantra: Deus tem apenas um povo. Vamos continuar. Em lugar desse ensino equivocado, uma interpretação literal da Bíblia distingue diferentes grupos de santos. Aqui, por exemplo, a noiva é quem? A igreja. É distinguida daqueles que são convidados para a ceia do casamento, os salvos depois do arrebatamento. Olha aí. Já não são 2 grupos, pelo menos? Porque eles são convidados para o casamento do Cordeiro. Se os convidados fossem a igreja, o Cordeiro ia estar casando com quem? A igreja era noiva e os convidados ao mesmo tempo? Isso simplesmente não faz sentido. Então, aonde nós estaremos, meus irmãos? Nessa imagem, no altar, em direção a Cristo. Certo? Eu estou usando a imagem do casamento, claro, né? Não é literal, mas estou usando. Certo? E aí vai ter o banquete. Certo? Jesus não é fraco, não. Vai ter recepção depois do casamento. E aí ele chama aqueles que rejeitaram o anticristo e buscaram o Cordeiro para participar desse banquete. Quem são eles? Os que sobreviveram aos 7 anos de tribulação. Se eles estão participando do banquete, meus irmãos, eles estão sendo incluídos nisso. Certo? Alguns querem, deixa eu fazer um parênteses aqui, alguns querem separar, preste bem atenção. Neste caso, os judeus convertidos e os gentios convertidos. Me acompanhem. A tribulação passou, tem um monte de gente que permaneceu lá e está salvo. Alguns são judeus, a maioria é gentio. Vamos junto? Os judeus não são esses convidados, porque eles são quem, irmãos? Vê se alguém está prestando atenção. Os judeus salvos aqui são quem? Hã? Alguém fala mais alto do que falou? As virgens. Lembra das virgens? Então eles são as virgens. E as virgens não são parte dos convidados. Eles acompanham a noiva. As virgens são as damas de companhia. Esse é o papel no casamento judaico. Eu não sei se eu preciso fazer essa distinção. Talvez seja levar a simbologia até muito longe. Mas tem a sua lógica. Os judeus salvos na tribulação são as virgens, as prudentes, né, as sábias, certo? E o resto do mundo, os não-judeus, os gentios, são os convidados para o banquete das bodas. Você pode até dizer, pastor, mas as damas de companhia também fazem parte dos convidados. Ok, eu só estou mostrando que há pessoas que gostam de fazer essas 2 distinções, certo? Na interpretação aqui. Onde nós paramos, irmãos?
Aqui depois da palavra ali, os salvos depois do arrebatamento, né? Então vamos lá. Em vez de tratar todos da mesma forma, Deus de fato tem um programa para Israel como nação e outro específico para aqueles que em Israel são salvos. De novo, separando. Ele também tem um programa para os gentios no Antigo Testamento, que vem a fé em Deus. E no Novo Testamento, ele tem um programa para a igreja como um grupo ainda diferente de santos. Novamente, no livro de Apocalipse, os santos da tribulação são distinguidos de outros grupos anteriores. Não é tanto uma questão de diferença, irmãos, nas bênçãos, mas sim que Deus tem um programa projetado para cada grupo de santos em tempos históricos específicos e que corresponde ao relacionamento particular deles com seu programa geral. Aqui, a igreja descrita como uma noiva será acompanhada e até servida em suas bodas por anjos e por santos que são distintos, que são separados da noiva. Ok? Diga, Tiago, eu é voluntário agora mesmo, passa ele, por favor, para trás. Alguém mais, irmão? Se tiver uma dúvida, esse é o momento. Tá? Não é tão difícil de entender não, mas a gente explica melhor. Minha pergunta é, no milênio, já vai existir a igreja, né, glorificada, e vai ter também os salvos da tribulação. Sim. Aí as gerações que virão e que serão salvas também, elas seriam um outro grupo, ou elas estariam dentro do povo de Israel, como se fossem enxertadas, algo nesse sentido? Certo. Que não são judeus, né, da linhagem judaica. Milênio é semana que vem, mas a gente pode dar uma adiantada aqui. Quando entrarmos no milênio, irmãos, e isso está no próximo slide, se eu não me engano, não tem incrédulo. Ok? Primeira coisa que você precisa botar em mente. Começou o milênio, começou o reino messiânico, dia 1. Faltam muitos pela frente, né? Faltam 999 anos, 364 dias. O dia 1 não tem incrédulo. Todos serão aniquilados. Não, pastor, Jesus é paz e amor. Vai nessa. Foi o seu Senhor ou não que disse, eu vim trazer a espada da terra? Então, larga essa visão woke, essa visão, me perdoe as irmãs, efeminada de Jesus, mas é verdade, que querem passar por aí. Certo? Ele não é isso. Então, dia 1º, não tem mais incrédulo. Tá? Quando é que surgem os primeiros incrédulos? Daqui a 9 meses. É só quem tem relações no primeiro dia, daqui a 9 meses. Entendeu o que eu quero dizer? Os primeiros incrédulos. Não, pastor, meu bebê é santo. Não, seu bebê é um pecador miserável, um verme. O meu também. Como eu e você. Não tem essa, meus irmãos. A gente não pode esquecer as coisas de perspectiva. Nasceu, é pecador, acabou. 9 meses, começa. Eu creio, meus irmãos, que durante os primeiros tempos, será muito mais fácil que a maioria esmagadora siga o Evangelho. Aí, indo para a sua pergunta, quem nasce dentro de Israel, ok? Vai seguir a tradição lá e vai ser criado como judeu. Quem nasce como gentil, como gentil. Isso não muda no milênio. Nós não vamos ficar todos debaixo de práticas judaicas. Certo? Só para entendermos então, irmãos. E aí a população vai crescer. E o que acontece, meus irmãos, quando mais pecadores crescem e nascem? Nascem e crescem. A maldade se multiplica, meus irmãos. Não tem para onde correr. A diferença no milênio é que o mundo não vai estar sem rédea. Porque o mundo, depois da queda, ficou sem rédea. Cada um fazia o que bem queria. E a maldade se multiplicou e por isso veio o dilúvio, a gente bem sabe. A vantagem do milênio é que a coisa não vai correr dessa maneira. Porém, o Senhor não vai converter ninguém à força. E à medida que o tempo for passando, irmãos, vai se comprovar que o problema da humanidade não é o ambiente, o fora. O coração do problema é o problema do coração. Em uma sociedade absolutamente perfeita, certo? Rua sem buraco, Detran sem fila, SUS sem fila. E um mundo absolutamente perfeito. O homem ainda vai estar insatisfeito. Ainda vai querer outra coisa. O que vai nos levar até a rebelião final no término do milênio. Ok? Alguma outra pergunta, irmãos? Agora voltando aqui mais para
nosso assunto? Sim, não, talvez. Não? Ok, então vamos terminar só essa primeira parte que eu já li, irmãos. Tão impressionante foi a cena no céu, com os 4 grandes aleluias e o anúncio da festa de casamento, que João mais uma vez se prostrou para adorar o anjo, como havia feito antes quando viu Jesus no começo, lá no capítulo 1. Mas aqui o anjo o repreendeu, instando a adorar somente a Deus e não a ele, já que ele era um conservo de João. Vale destacar, meus irmãos, aqui a diferença dos 2 episódios, no capítulo 1 e agora no capítulo 19. Olha lá, irmãos, se Jesus fosse apenas um profeta, quem diz isso? Os muçulmanos. Se Jesus fosse apenas um semideus, quem diz isso? O arianismo, certo? Não confunda, não é o arianismo do nazismo, é outra coisa completamente diferente. Isso aqui é do herege chamado Ário, que diz que Jesus não era plenamente Deus, ok? É esse que foi confrontado por Papai Noel. Nicolas, ou Nicolau, se você preferiu da tradução. Aquela velha história que ele deu um tabefe, não se sabe realmente se é verdadeiro ou não. Esse é o Papai Noel que eu gosto. Ho, 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 na cara do herege. E o fato é que TJs copiam a mesma heresia. Então, se Jesus fosse apenas um semideus, ou qualquer outra coisa que não o próprio Deus feito homem, ele teria nesse texto a mesma atitude do anjo em recusar a adoração de João. Percebe? Mas o Senhor ressurreto não impediu o seu discípulo amado. Por quê, irmãos? A adoração cai bem ao Senhor. Ele é digno. Então você viu a diferença? Esse é um detalhezinho de Apocalipse, irmãos, que você pode usar para comprovar a divindade de Cristo. No capítulo 1, João tem a primeira vislumbre do Cristo ressurreto, e ele se joga aos seus pés. O que o Senhor faz? Absolutamente nada, porque João está no lugar correto. João está aos pés do Senhor, não? Capítulo 19, João já está meio baratinado de tanta visão, de tanta informação, de tanta maravilha. Ele tem um momento de lapso de julgamento, porque isso aqui não é um novo convertido, não, meus irmãos, é o apóstolo João, já idoso, um homem experiente, mas, meus irmãos, ele devia estar sobrecarregado de tanta revelação. E aí ele se ajoelha diante do anjo, aí o anjo tem que amorosamente consertar ali o que João está fazendo. Então essa diferença é interessante. Bem, em sua explicação o anjo acrescentou: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, isto é, a própria natureza ou propósito da profecia é testificar de Jesus Cristo e trazer glória a Ele, irmãos. Na presente era, uma das funções especiais do Espírito Santo é glorificar a Cristo e informar os crentes sobre o que ainda está por vir. João 16:13. A tremenda revelação nos primeiros 10 versículos de Apocalipse 19 é uma introdução adequada ao que está prestes a ser revelado, a segunda vinda de Jesus Cristo, que é o assunto de todo o livro. Então vamos parar aqui, meus irmãos, depois a gente vai voltar lendo do versículo 11 até o final e vendo o que diz o resto do nosso capítulo. Mas tudo isso, como diz o versículo 10, é para revelar mais e mais a respeito do nosso Senhor, ok? Vamos lá, irmãos, 5 minutinhos. Muito bem. Retomando aqui a leitura do nosso texto, para voltarmos à nossa lição, versículo 11 de Apocalipse, capítulo 19. Vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo e sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus os seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam por meio do céu: venham, reúnam para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, e carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa,
e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. No verso 11, irmãos, onde nós começamos a nossa leitura, João vê profeticamente um dos maiores eventos da humanidade e que ainda está, claro, em nosso futuro. O retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Algo abundantemente profetizado nas Escrituras. Se você quiser tirar uma foto, eis aí um trabalho maravilhoso de pesquisa, certo? Não fiz manualmente, existem fontes para você estudar isso aí. Então aí está, meus irmãos, o quanto esse anúncio você encontra nas Escrituras. Não sei nem quantas passagens ao todo você tem aqui. A gente não teria tempo para lê-las. Praticamente todos os intérpretes ortodoxos das Escrituras defendem que esta é uma descrição literal do futuro retorno de Cristo, assim como a sua primeira vinda foi literal. E tal fato está presente em inúmeros credos, confissões e declarações de fé nos 2000 anos da Igreja. Percebam, meus irmãos, que eu destaquei ali no começo, intérpretes ortodoxos. A palavra ortodoxo aí significa que é de ensino reto, certo? É diferença, é o contrário de heterodoxo. Então, ortodoxo é que crê como nós, é que crê na sã doutrina. O heterodoxo é aquele que crê em heresias, que crê em doutrinas falsas. Então, por exemplo, a ortodoxia defende a divindade absoluta de Cristo, correto? A heresia ariana e Testemunho de Jeová, heterodoxa, defende que Cristo é um ser criado, que não é um Deus pleno, e assim por diante. Aí, meus irmãos, é que você faz a divisão entre uma discordância doutrinária e heresia, certo? A divindade de Cristo, como nós somos salvos, isso não é negociável, tá? Importante destacar isso. Forma de batismo, eu colocaria facilmente na parte de discordância doutrinária. Estamos entendendo, irmãos? Então, por isso que eu posso chamar um irmão presbiteriano de irmão, apesar de discordar do pé do batismo, veementemente, mas eu não tenho como chamar um Testemunho de Jeová de irmão. Ok? A não ser que eu conversasse com ele e descobrisse que ele é um mau Testemunho de Jeová. Não entenderam onde eu estou chegando? Porque eu acredito que em grupos heréticos tem uma luzinha de alguns lá que não concordam com o que está lá, mas por algum motivo, sabe lá Deus por quê? Família, conveniência, né? Ou acha que vai fazer a diferença, está lá. Mas é muito difícil você achar um verdadeiro convertido em um grupo herético, tá? Tanto quanto é muito difícil você achar falsos convertidos em um grupo ortodoxo, porque ele está ouvindo constantemente o evangelho, constantemente essa doutrina, ou ele se converte ou ele se incomoda e sai, ok? Então é importante a gente destacar essa palavra. Toda vez que você vai pegar as confissões de fé ao longo da história, declarações de fé batista, confissão de fé de Westminster, que é dos presbiterianos, confissão de fé batista de Londres, que foi a primeira nossa, todas concordam que esse texto é uma volta física, literal, visível, palpável, palatável, cheirável, tudo que você quiser. Não é uma figura. Tal e qual você entrou por aquela porta e você não é uma metáfora, Jesus vai romper os céus e vai descer a terra e vai tocar literalmente da terra. Não posso me fazer mais claro do que isso. Então, toda vez que alguém tenta, meus irmãos, alegorizar um fato histórico bíblico, cuidado. Não, essa narrativa de Gênesis não aconteceu de verdade. É uma metáfora para ensinar sobre o mal e o bem, blá, 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 blá. Acenda uma fogueira. Ok? Saudade da época que a heresia se resolvia na espada.
não é irmão, é um falso profeta e enganador, porque inclusive de passagem chamou Cristo de mentiroso, porque Jesus menciona os eventos de Gênesis 1, 2 e 3 como fato histórico, e não como uma metáfora. Se fosse metáfora, ele mencionaria que era uma metáfora, né? Então tá aí, irmãos, ampla base bíblica e defesa na história da igreja, né? Como defendemos? Presta atenção agora, irmãos. Este é um evento separado do arrebatamento. O arrebatamento acontece 7 anos antes, e a igreja não tem como saber quando acontecerá, certo? Esses 7 anos antes pode começar agora. Não começou. Agora, não começou. Nós não temos literalmente como saber. Nós vamos ser, desse ponto, pegos de surpresa, né? Nele, ou seja, no arrebatamento, Cristo não volta à terra. Preste bem atenção nesse detalhe. Mas nos encontra nos ares, 1 Tessalonicenses 4,17. Agora, irmãos, nesse capítulo que estamos estudando, na sua vida física, ele não só tocará novamente no planeta Terra, como, versículo de começo do Apocalipse, todo olho o verá. É daí que vem a acusação falsa de que nós defendemos o arrebatamento secreto. Eles dizem que nós defendemos o arrebatamento secreto porque ninguém vai ver a gente sendo arrebatado, o que é mentira, que não existe isso na literatura dispensacionalista. Mas aí eles vão e apelam para dizer, não, é secreto porque ninguém vai ver a Cristo. Não, aí é verdade, ninguém vai ver mesmo não. Só nós. Quando é que todo olho verá? Agora, em Apocalipse capítulo 19. Certo? Eu tinha a mãe de uma amiga na adolescência, eu pegava carona com ela para a escola, ela dessas crentes que tinha essas teorias para tudo, né? Ela apostava que isso aí vai acontecer por causa da televisão. Eu falei, minha irmã, olha que era adolescente, viu, irmãos? Você vê a diferença de você, desde pequeno, você ter boa doutrina. Eu falo assim, irmã, não acho que o meu Deus precisa de televisão para que todo olho veja, não. Porque como o planeta, obviamente, é redondo, se uma coisa acontece desse lado, do outro lado não vê, né? Então, na cabeça dela, aliás, se todo olho verá, é perfeito para o pessoal da Terra plana. Entrar nessa briga aí, né? Eu não quero nem saber dessa história. Mas o ponto, meus irmãos, não acho que vai ser televisão nem nada, é poder de Deus. Como o relâmpago que nasce do Oriente se posta no Ocidente, assim é de ser a vida do Filho do Homem, e complementa-se, todo olho verá. Ok? Então, resumindo, retornando, arrebatamento, Jesus está nos ares e nós o encontramos. Certo? Volta de Cristo, Jesus vem dos ares, nós com ele, e ele toca assim no planeta Terra. Ele tem inclusive ponto de toque no planeta Terra. Alguém lembra? Obrigado. No Monte das Oliveiras, como está profetizado em Zacarias capítulo 14, certo? 12 a 14, agora me falta a memória. E ele vai literalmente rachar o monte ao meio. Uma pena, um lugar tão bonito. Vamos lá. O mais significativo é o fato de que em Apocalipse 19 e 20 há silêncio completo sobre qualquer translação, qualquer mudança física de santos vivos. O que ele está dizendo, irmãos? Apocalipse 19 e 20 não fala nada sobre crentes sendo tirados de um lugar e levados para outro. Por que eu estou falando isso? Porque alguns defendem que junto com a volta de Cristo aqui também acontece o arrebatamento. Cadê? Cadê a menção? Tem nada no texto que fala sobre qualquer coisa que remotamente apareça com o arrebatamento. Então, na verdade, a implicação da passagem é que os santos que estiverem na terra quando Cristo retornar, permanecerão na terra para entrar no reino milenar em seus corpos naturais. Eles estão lá, estão vivos. Não tem nada dizendo que eles vão subir para qualquer lugar ou qualquer coisa assim. Se o arrebatamento fosse incluído na segunda vida de Cristo à terra, seria de se esperar encontrar referência a um evento tão importante em Apocalipse 19. Mas nenhuma referência desse tipo é encontrada. Por essas e muitas outras razões, o capítulo 19 é uma confirmação do ensino de que o arrebatamento da igreja é um evento anterior, separado, e que não há translação dos vivos no momento da sua segunda vinda à terra. Ok, irmãos? Então, já vimos isso abundantemente. Se você ainda tem dúvida, não tem problema. Há a aula específica, onde nós demos, se não me engano, 13 razões porque a igreja não passará pela tribulação. 13 razões porque o arrebatamento é no começo da tribulação, a igreja é removida e Deus então passa a lidar com Israel e com as nações
até chegar ao clímax, ao ápice, que é o capítulo 19, onde nós estamos, o retorno do rei. Vamos ver isso em mais detalhes, irmãos. O verso 11 começa apresentando, mas nem entramos no texto ainda, diga de passagem. O verso 11 começa apresentando um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. João não precisa dizer o nome do cavaleiro. Característica após característica, dá condições aos discípulos de Jesus, da época e hoje, de o reconhecerem como o cavaleiro. Então, ler esse texto e achar que esse personagem é qualquer outra pessoa, não ser Jesus, é não conhecer Bíblia de verdade. Porque as características estão na cara, né? Então vamos lá. Antes um parênteses. Alguns, isso aí é voltando na nossa lição, viu, irmãos? Alguns confundem este cavaleiro, botei com C maiúsculo, com o descrito em capítulo 6, versículo 2, e que é seguido por mais 3 cavaleiros terríveis, juntos formando os 4 cavaleiros do Apocalipse, certo? É apenas mais uma evidência de como Satanás tenta imitar ao Senhor Deus. Lá, irmãos, no capítulo 6, o primeiro é o anticristo, certo? Este agora que vem dos céus, diga-se de passagem, é aquele, A maiúsculo, que dará fim ao reinado do anticristo, e aquele que reinará para sempre. Então, tem o cavaleiro do cavalo branco lá, tem o cavaleiro do cavalo branco aqui. Mas quando você vê o que vem depois, você vê a diferença total do que um fará e do que o outro fez. Fora essa dicasinha de que este segundo, do nosso texto agora, vem dos céus, certo? Ele vem acompanhado de santos. Não tem absolutamente nada a ver com o primeiro. Santo e acompanhar o anticristo? Não, tá? Então é apenas, como eu disse, mais uma evidência de como Satanás tenta imitar as coisas de Deus. Com este cavaleiro, tudo agora é para valer. Ele está em um cavalo branco, referenciando o que, irmãos? O costume dos generais romanos vitoriosos de desfilarem numa rua principal de Roma, chamada Via Sacra, a principal de Roma. Atrás e ao redor dele, desse general, vinham os despojos de guerra. O que é os despojos de guerra, irmãos? As riquezas das nações, dos povos que eles conquistaram, certo? E vinham o que mais? Os cativos, tudo isso como evidência da sua vitória. Olha agora, a diferença deste general, G maiúsculo, é que as evidências da sua vitória são os milhões e milhões de vidas que ele resgatou das trevas para a luz, da morte para a vida. Essa é a pequena diferença. Enquanto que os generais romanos vinham trazendo para a sua vaidade o ouro, as riquezas, cavalos, certo? E escravos que agora perderiam completamente o direito à sua liberdade, com este nosso general é tudo diferente. Ele nos trouxe a verdadeira liberdade. Somos escravos, mas escravos de um Senhor amoroso, completamente diferente. Seguindo, irmãos, o cavaleiro é chamado de fiel e verdadeiro. Que mais? Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Detalhe, mesma coisa de Apocalipse 1, versículo 14. Seu direito de reinar fica claro, pois em sua cabeça há muitas coroas. Não uma só, muitas coroas. Não sei nem exatamente como é que João viu essa imagem, né? Um monte de coroinha na cabeça de Jesus, não sei. Ou uma empilhada em cima da outra. Ponto é que diz o texto que não tem uma só coroa. Ele é um rei absoluto, tem muitas coroas, ele tem direito de reinar. Também em sua cabeça está um nome que só ele conhece e ninguém mais. Isso sugere como Cristo é impossível de ser realmente conhecido ou descrito, a não ser por ele mesmo, pelo próprio Deus. Não sei, está errado aí, seu manto tingido de sangue é uma referência clara ao seu sacrifício, à sua morte. E, se alguém ainda não entendeu, para os mais lentos de interpretação, o seu nome é Palavra de Deus. Tal como o próprio João escreveu em João capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ou verbo, se você está com a versão de João Ferreira de Almeida, né? E João fala a mesma coisa, irmãos, em 1 João 1:1. Nas dois textos dele, ele usa essa referência. Então, quando o pessoal ouviu, ou leu, melhor dizendo, né? João escrevendo aqui, disse:
Peguei a referência. Entendi o que você está falando, né? Está claro aí. Irmãos, ele não vem sozinho. O texto diz o quê? Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Quem veste, meus irmãos? Alguns versículos antes, vestes de linho fino, branco e puro. A igreja. Então, alguns querem dizer assim, isso são os anjos. Não, não são os anjos. Não só. Acho que eles vêm também, né? Eles iam perder isso aí. Mas, rapaz, minha lista desse negócio aí que eu quero também. Mas o texto está dizendo, olha, deixa a Bíblia interpretar a Bíblia, não invente moda. Volte no texto e veja quem é que veste dessa maneira, né? Ele trará consigo a nós, sua recompensa, totalmente purificados e tornados dignos de montar da mesma maneira como ele vem montado. Vou avisar mais uma vez, faça a aula de equitação, fugiu ao termo. Até onde eu sei aqui, não sei se tem mais algum aí, mas só a Luz tá safa, né? Não tá mais não? Esqueceu tudo, Luz? Mas dizem que é igual andar de bicicleta. Você lembra? Brincadeiras à parte, meus irmãos, que visão isso será? Eu fico pensando se você é um soldado no exército do anticristo naquele dia. E você pensa que você vai, né, soterrar o resto dos judeus e sabe lá quem mais que está aí na lista do anticristo. E do nada, com certeza não vai ser sem o barulho devido. Como João disse, os céus se abrem e você tem essa visão aqui. A minha oração, meu irmão, é que você creia nisso tanto quanto eu creio. Isso não é história da carochinha, isso não é uma ilustração, isso não é invenção humana. Isso é uma profecia que se cumprirá assim como seu Senhor foi profetizado e nasceu em Belém de Judá. A Bíblia não é esse livro que funciona de um dia, depois não funciona mais. As profecias que se cumpriram sobre a vinda de Cristo são absurdamente complexas e numerosas, porque agora seria diferente. Então eu creio com mais segurança do que eu creio que daqui a pouco pegarei a Glácio de Paiva e chegarei no Pricumã, porque isso pode até não acontecer por diversos motivos, até alguns bem lúgubres. Eu creio mais que isso aqui acontecerá do que eu chegarei na minha casa no Pricumã. Eu creio que um dia estarei ao lado do nosso Senhor e o mal chegará ao fim. Toda injustiça, toda mentira, todo pecado que habita em mim não existirá mais. E nós estaremos com Ele para todo sempre reinando. Não há mais dúvida, irmãos, a essa altura. O Cordeiro de Deus é agora o leão que vem para reinar. O texto diz, irmãos, de sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Não é amamentará, acalentará, beijará. O texto diz, ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, não é com mão de pelica, não é com luva de pelica. Cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Verso 15. O contrário da figura do Jesus molenga, que muitos querem perpetuar hoje em dia, que muitos púlpitos querem perpetuar hoje em dia. Então é claro, meus irmãos, que a oferta do Evangelho é uma oferta de um Deus de amor, mas ele não precisa ser oferecido como um Deus pedinte, como um Deus que implora. Fico tão triste, irmãos, um dos autores que eu mais gosto, até dele como pessoa, encontrei há alguns anos atrás no Rio de Janeiro, Márcio Lucado, teve a infelicidade de escrever, abro aspas, para Deus a ideia do céu sem a sua presença era tão terrível que ele enviou seu filho para morrer por nós. Essa tentativa, meus irmãos, de ultra-humanizar a Jesus, mais do que ele de fato é, 100% Deus, na sua própria personalidade e caráter, essa mania de tentar adocicar o Evangelho, ela é maligna. Você não vê isso em Paulo, em Pedro e João, não vê em lugar nenhum. Pedro se levanta em Atos capítulo 2, ele prega a verdade. Repare como ele termina. Vocês mataram o Senhor da vida.
Diante da própria morte, discípulo dele, Tertuliano, aliás, discípulo de João, não implorou, não se ajoelhou, não negociou. Peraí, calma. Mas quando o acusaram de ateu, porque ele não adorava as divindades greco-romanas, e disseram morte ao ateu, ele levantou a mão e disse: morte aos ateus. Meus irmãos, o evangelho é confortável demais no Brasil. Eu e você somos fruto disso. Eu vou para EBD não. Trabalhei a semana inteira. Minha cutícula está doendo. Raiz de cabelo está doendo. Sei lá. Quantas vezes, meus irmãos, nós assistimos vídeos aqui de irmãos da igreja perseguida e nos sentimos envergonhados e a nossa vergonha dura 5 minutos. Que logo a gente volta para a mesma situação, no mesmo lugar. Ainda assim, Jesus não é esse molenga. Muito pelo contrário, o nosso texto deixa isso bem claro. A parte final da descrição de Jesus vitorioso se refere à sua autoridade e o porquê ele pode reinar, como diz lá o verso 15. O que diz a parte final do versículo 16? Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os exércitos da terra não são páreo para os exércitos do céu. Na verdade, não precisava nem do exército todo. Só Jesus um anjo já dava conta. A espada afiada na boca de Cristo, verso 15, é simbólica, claro, não é uma espada literal, é simbólica da sua palavra de comando, cheia de autoridade, que destrói os exércitos da terra pelo poder divino. Milhões de homens e seus cavalos serão destruídos instantaneamente. Em consonância com isso, João registrou que viu um anjo de pé no sol que clamou em alta voz a todos os pássaros voadores para se reunirem para a grande sede de Deus. Sede do quê? Para comer as carcaças de reis, generais e cavaleiros e todas as pessoas mortas por Cristo. Que termina o verso 17 e verso 18. Essa imagem, meus irmãos, é a imagem final, a imagem em que não sobra ninguém, absolutamente ninguém. Quem são os únicos que ficam vivos? Surpreendentemente, os dois principais. A besta, isto é, o anticristo, acho que está atrasado aí o slide. Pronto, mas... A besta, isto é, o anticristo e seus exércitos se reunirão para lutar contra Cristo e seu exército. O resultado dessa batalha, referida lá no capítulo 16, versículo 14, como a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso, agora ela é resumida em 19 e 21. Os governantes do mundo, a besta e o falso profeta, serão capturados. Seu antigo poder demoníaco milagroso não será mais suficiente para salvá-los. Ambos serão lançados vivos no lago de fogo de enxofre ardente. Os ímpios que morreram ao longo da história do mundo, até este ponto, estão no Hades. Você vê isso lá em Lucas 16, 23. O lago de fogo é um lugar diferente. Foi preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25. E não será ocupado por seres humanos até mais tarde, Apocalipse capítulo 20, por ocasião da segunda ressurreição. Os próprios exércitos serão mortos pela espada de Cristo. O número de mortes será tão grande que os abutres terão mais do que podem comer, porque diz o texto desse vídeo, para eles se fartarem. Já pensou? Não quero mais nada. Bicho que vive para comer porque não sabe como é que é dia de amanhã, já deu. A derrota dos ímpios da terra será então completa e será finalizada quando os julgamentos posteriores procurarem os não salvos em outras partes da terra e também os matarem. Ao final da tribulação, não restaurará nenhum descrente na face da terra. Então, meu irmão, de novo, não tem esse cristianismo molenga. Detalhe, quem está realizando a justiça aqui é o próprio Deus. Então você não precisa estar na periferia de Jerusalém tentando invadi-la para ser morto, não. O descrente que vai estar lá no Cambará, no final da tribulação, não sei se esse Cambará vai existir, mas entendeu o meu ponto, né? Passa a régua. Não sobra ninguém. Não entra descrente no reino milenar. Ok?
Textos como este retratam a realidade justa do Senhor Deus e do seu ungido, não a versão eufemística, né? Adocicada, inventada por muitos púlpitos. Jesus ama a todas as criaturas, mas não ama a qualquer criatura a ponto de não exercer a sua justiça. Isso é importante. A palavra inspirada de Deus, que descreve tão perfeitamente a graça de Deus e a salvação que está disponível a todos os que creem, é igualmente clara sobre o julgamento de todos os que rejeitam a graça de Deus. As duas verdades, irmãos, compõem o Evangelho. A tendência dos intérpretes liberais de enfatizar passagens que tratam do amor de Deus e ignorar passagens que tratam do seu julgamento justo é um veneno. As passagens sobre o julgamento são tão inspiradas e precisas quanto aquelas que desenvolvem as doutrinas da graça e da salvação. A Bíblia é claro dizer que o julgamento aguarda os ímpios, e a segunda vinda de Cristo é a ocasião para um julgamento mundial sem paralelo nas Escrituras, desde o tempo do dilúvio de Noé. Ninguém escapará do ungido do Senhor, quer como cordeiro que salva, quer como leão que destroça. Semana que vem, irmãos, capítulo 20, o reino messiânico, o milênio. Passado, irmãos, o dia da vingança do nosso Deus, agora finalmente vem o reino de justiça e de paz prometido há tanto tempo. Coisa que não aconteceu única e exclusivamente por causa da rebeldia e da teimosia dos nossos antepassados, mas que agora o Senhor mesmo, a gente vai ver isso um pouquinho hoje, o Senhor mesmo trará a sua salvação, o Senhor mesmo concretizará o seu plano redentivo. Toda vez que Deus deu uma tarefinha que fosse a nós, ou ao povo de Israel, nós falhamos. Então ele toma a sua salvação nas suas próprias mãos. Como diz o texto de hoje, Deus se surpreendeu que ninguém se juntasse a ele, que ninguém abraçasse o seu projeto. Então a sua própria mão, o seu próprio braço trouxe salvação. Isso nós veremos, irmãos, de forma definitiva na semana que vem. Amém? Vamos colocar de pé, amados, vamos encerrar com uma oração. Deus Santo querido, muito obrigado pela tua palavra, um texto absolutamente maravilhoso, cheio de esperança, que nos faz tão esperançosos, desejosos pelo futuro. Queremos, ó Deus, ver esse dia, os céus se abrirem ao teu lado, ao lado do teu Filho, testemunharmos e participarmos da conclusão da história de maneira tão maravilhosa. Quanto isso, dá-nos que nós possamos viver vidas justas, santas aqui, e vidas que principalmente proclamem um evangelho autêntico, de graça e verdade, onde quer que nós estejamos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.